O mundo ao nosso redor está cheio de edifícios e projetos incríveis que podem fazer você refletir sobre como a vida é bela. Outros, no entanto, fazem você se perguntar quem foi que deu um lápis para esse idiota. Prepare-se para ver shoppings inúteis, aviões sem sentido e o que quer que seja isso. Vocês gostaram da primeira parte, então ela está de volta, 2 vezes mais suculenta. Então, vamos dar uma olhada nos megaprojetos mais inúteis do mundo. Tab. Eu não sou muito fã de transporte público. Ser amontoado em um espaço pequeno com um monte de estranhos me dá arrepios. No entanto, uma inovação de transporte público revelada na China em 2010 pode mudar a minha opinião. Esse é o ônibus elevado de trânsito, ou TEB. É um sistema de transporte público elevado para 1.200 passageiros que viaja por uma pista fixa a 64 km por hora. Como o corpo do ônibus está elevado a pouco menos de 2 metros do chão, ele passa por cima da maioria dos tráfegos, reduzindo o congestionamento em até 30%. Isso é incrível! E com 40 km de rota de ônibus, custando 7,4 milhões de dólares, é aproximadamente 1/10 do preço de construção de um metrô. Então, meus queridos, acordem, o futuro já chegou. Pensando bem, talvez seja melhor apertar o botão de soneca. Veja bem, os veículos rodoviários chineses têm uma altura máxima de 4 a 4,5 metros, mais do que o dobro da altura de um ônibus comum. Então, se um caminhão com 18 rodas aparecer, isso vai parar o ônibus nos trilhos. Além disso, se um carro precisar mudar de faixa, ele teria que esperar o TEB passar por cima dele para poder se mover. É um pesadelo logístico. O mais irritante, no entanto, é que apesar do nome, não é um ônibus. Ele anda sobre trilhos, o que tecnicamente o torna um trem. Um trem lento e ineficiente. Mas se você apresentasse um trem que anda a 64 km por hora e fica preso no trânsito, seria expulso da sala de reuniões. Bom, independente desses erros óbvios, foi construída uma pista de testes de 300 metros em Qinhuangdao para testar essa aberração. E adivinha o que eles descobriram? Foi uma bagunça completa. Era um shuttle glorificado, indo para cima e para baixo em uma pista fixa. Quem foi o idiota que projetou isso? Bem, de acordo com as notícias chinesas, o designer principal só havia completado o ensino fundamental. Acho que isso explica muita coisa. Sem nenhuma surpresa, o TEB foi descartado em junho de 2017, e o ônibus protótipo foi visto pela última vez parado nesse armazém, sem fazer nada. Ironicamente, a pista de testes bloqueia 3 faixas de tráfego e é uma enorme fonte de irritação para moradores e motoristas. É isso mesmo. Essa é a definição de inútil. Tu-104. Dizem que viajar de avião é a forma mais segura de viajar. Mas quem quer que tenha dito isso, claramente nunca viajou em um Tupolev Tu-104. Esse avião soviético foi revolucionário por muitos motivos, e literalmente revolucionou para outros. Veja bem, entre 1955 e 60, 201 dessas aeronaves de fuselagem estreita, movidas por 2 turbojatos, foram construídas. Mas entre 1956 e 1981, 16 delas se perderam em acidentes, e impressionantes 37 foram consideradas inseguras para voar. Isso dá 18%. Imagine se o piloto dissesse isso antes do seu voo. Senhoras e senhores, obrigado por embarcarem no Tupolev Tu-104. O voo de hoje vai atingir 32 mil pés, onde há uma chance de 1 em 5 apenas de entrar em uma espiral mortal em direção ao solo. Nesse caso, não esqueça de colocar a cabeça entre as pernas e se despedir de sua vida. Tenha um bom voo. Acho que você sairia correndo dali. Infelizmente, esse avião estava condenado desde o primeiro dia. Para começar, a primeira fábrica do Tu-104 nem tinha telhado. Por quê? Bom, não sabemos. Redução de custos parece provável. Mas telhados são muito importantes. E isso provavelmente afetou a qualidade do avião. Como esperado, os pilotos de teste acharam bem desajeitado e imprevisível de controlar. Quando no ar, o avião estolava a baixas de velocidades. E a altas de velocidades rolava de um lado e girava de volta para o outro. Foi somente após outro acidente fatal em Leningrado, em 1981, que matou toda a liderança da frota do Pacífico Soviético, que disseram basta. No total, houve 1.137 mortes com esse avião, mas toda nuvem tem um lado positivo. Até mesmo as nuvens escuras que saem de uma carcaça fumegante. Esse avião marcou o início da aviação comercial na União Soviética. Os aeroportos ficaram melhores e todos ganharam assentos confortáveis. É uma pena que tenham tido que sentar neles quando flertavam com a morte. Agora, vamos falar dos custos. Você não pode colocar preço nas 1.137 vidas inocentes, mas a URSS estava bem interessada em vender essa pilha de sucata para compradores internacionais. Em 1960, um Tu-104 custava mais de 2 milhões de dólares, algo injustificável.
Portanto, a frota inteira de 201 jatos, quando ajustada pela inflação, custaria incríveis 4,2 bilhões de dólares. Esse foi o custo de venda, não de fabricação, e como sabemos, eles cortaram muitos custos. Então, os soviéticos estavam buscando grandes lucros com esse péssimo design. Olha, os fãs de aviões vão dizer que esse avião foi super importante para o desenvolvimento da aviação, e até foi, mais ou menos, mas não valeu a pena. Mas quer saber o que tem mais chances de sucesso do que o Tu-104? Tem 100% de chance de você estar gostando desse vídeo. Então clique nos botões curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo. Tudo feito? Maravilha. Agora vamos continuar. American Dream Meadowlands. Me chamem de antiquado, mas eu fui criado acreditando no sonho americano. No entanto, eu nunca vou acreditar no American Dream Meadowlands. Esse mega shopping em Rutherford, Nova Jersey, foi um pesadelo americano do começo ao fim. À primeira vista, parece ter tudo. Um parque de diversões de 280 mil metros quadrados, uma pista de hóquei regulamentada, um parque aquático, uma pista de esqui coberta de 16 andares, um campo de coelhos, locais para concertos, minigolfe, um aquário e mais de 450 lojas. Uau! Quer dizer, você esperaria muito levando em conta que o custo total foi impressionantes 5 bilhões de dólares, não é mesmo? Então, o que torna tudo isso inútil? Bem, os trabalhos começaram em 2004, mas foram interrompidos devido a grandes problemas de financiamento. Foi tão ruim que o governador de New Jersey, Chris Christie, chamou Meadowlands de um modelo de negócios fracassado, mas ainda assim, escreveu um pacote de financiamento de 200 milhões de dólares para finalizar o projeto. Suspeito. Surpreendentemente, isso não foi bem aceito pelos moradores de Rutherford. Em um estado com grandes déficits de orçamento de educação, será que essa foi a melhor alocação do dinheiro? Além disso, os hábitos de compra mudaram muito desde o início do projeto. Com o enorme crescimento do comércio online, muitas lojas estão lutando para se manter. Os desenvolvedores afirmam que o shopping vai atrair 40 milhões de pessoas por ano, mas toda Lower Manhattan atrai cerca de 12 milhões de pessoas por ano. Não importa o quão bom seja o seu parque aquático do Shrek, tudo tem um limite. Após muitos anos de atrasos, o shopping finalmente abriu em 2019. Mas não foi um mar de rosas. Em 2021, a pista de esqui pegou fogo. Sim, isso é tão irônico quanto parece. E em 2023, um helicóptero decorativo caiu em uma piscina do parque aquático da DreamWorks. E para completar, muitas das lojas estão vazias. Sinceramente, será que esses 5 bilhões de dólares valeram a pena? Bom, o ex-prefeito de East Rutherford, Jeffrey LaHollier, disse que o shopping definitivamente estava em apuros, e eu concordo. Esse pode ser o maior fracasso comercial de todos os tempos. Eu não tô dizendo que uma recuperação não seja possível, mas por enquanto tá parecendo bem ruim. Marble Arch Mound. Às vezes, vocês, espectadores, sugerem conteúdos incríveis. Portanto, obrigado Sir ASDF por esse comentário no vídeo anterior. Após o lockdown da Covid, o Conselho Municipal de Westminster, em Londres, tentou pensar em uma maneira de incentivar os compradores a retornarem à área. E com todo o poder de seu único e compartilhado neurônio, acharam que essa seria a melhor solução. O que é isso? Bom, esse é o Marble Arch Mound. Uma colina artificial temporária de 25 metros, construída no canto nordeste de Hyde Park. Esse era o plano genial? Uma colina. Bom, honestamente, nem é uma colina. É uma estrutura de andaimes coberta com grama falsa e uma mistura de plantas reais e falsas. Tinha uma plataforma de observação e uma exposição de luzes por dentro, o que foi até legal, mas é só isso. Agora, esse monte de materiais de construção mal feito estava previsto para custar 4,17 milhões de dólares dos impostos dos contribuintes. Mas, em agosto de 2021, os custos dispararam para incríveis 7 bilhões e meio de dólares. Os organizadores, o que é um título bem generoso, esperavam recuperar o dinheiro cobrando 10 dólares de entrada. Só que isso não deu muito certo. A colina foi inaugurada em julho de 2021, mas teve que fechar rapidamente após a primeira onda de visitantes reclamarem de como era ruim. Partes dos andaimes estavam visíveis, havia manchas de lama desagradáveis e a atração não tinha um café, que foi inicialmente prometido. O lugar reabriu em agosto, de graça, antes de fechar de vez em janeiro, dessa vez para sempre. Uma investigação subsequente descobriu que vários membros seniores do conselho mentiram para encobrir o quanto o projeto estava acima do orçamento, fazendo muitos deles se demitirem desonrados. Claro que não é o maior ou o mais caro, mas com certeza é o mais patético que eu já vi em um bom tempo. Se eu morasse em Londres, eu estaria tentando mandar alguém para a prisão. Sauditas dificuldades.
Algumas combinações simplesmente combinam perfeitamente. Ovos e bacon, ketchup e mostarda, e minha favorita pessoal, mega projetos inúteis e o reino da Arábia Saudita. Eu lhe apresento Neon, um desenvolvimento urbano do zero em Tabuk, planejado para abranger mais de 10 mil milhas quadradas. Ele terá um complexo industrial, centro de comércio, resorts turísticos e etc. Mas o verdadeiro atrativo é o desenvolvimento de uma cidade de 106 milhas de comprimento, chamada The Line. O projeto foi lançado em 2017 e promovido como uma maravilha tecnológica, oferecendo uma visão utópica do futuro. Basicamente, consistia em 2 arranha-céus paralelos com cerca de 500 metros de altura, prometendo acesso imediato a todas as comodidades necessárias a apenas 5 minutos a pé. Além disso, um trem de hipervelocidade poderia transportá-lo de uma extremidade a outra em apenas 20 minutos. E mais, toda a cidade seria alimentada por energia renovável, sem estradas ou carros. Se você está pensando que isso não soa barato, você está certo. Espera-se que custe entre 1 trilhão e 1 trilhão e 500 bilhões de dólares quando estiver concluído. Nossa! Mas valeria a pena para uma cidade inteiramente alimentada por energia verde? Bom, parece que o The Line não é tão ecológico quanto estão fazendo parecer. Espera-se que a construção gere 1,8 gigatoneladas de CO2. Isso é quase 6 vezes a emissão de carbono de todo o Reino Unido. E tudo vindo de uma única cidade. Apesar da promessa de zero carbono, a realidade não poderia ser mais distante do que isso. E tem mais a questão dos direitos humanos. Membros da tribo Waitat, um povo indígena da área, onde a cidade está sendo construída, estão sendo forçados a deixar suas casas ancestrais e acusados de terrorismo por se recusarem a se mudar. Uau! Olha, apenas esses problemas evidentes não são o bastante para tornar o projeto inútil, mas eles fazem parte do quadro maior. Claro, uma cidade verde com avanços tecnológicos tem um grande impacto para o nosso futuro, mas os executivos sauditas não podem ser confiáveis para realmente concretizar isso. Quer dizer, ainda estão tentando fazer com que o resort diz que funcione para os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029. Jogos de Inverno? Pessoal, vocês sabem que aqui é um deserto, né? Vocês teriam que explodir a paisagem para fazer um lago artificial e encontrar um lugar para acomodar um hotel. E os planejadores nem sabem quanto isso vai custar. E esse é o problema. O The Line parece legal, mas está totalmente desconectado de qualquer realidade tangível. É conversa de um louco, de um déspota político jogando dinheiro para todos os lados. E no fim das contas, quem é que vai morar ali? A população saudita atualmente é de cerca de 37 milhões de pessoas. Quando concluído, o The Line foi projetado para abrigar 9 milhões de pessoas. Então o plano é realocar um quarto de todas as pessoas? Isso nunca vai acontecer, e aparentemente foi algo que perceberam. Em abril de 2024, saiu a notícia de que o The Line seria reduzido de 106 milhas para apenas 1,5 milhas. Isso é bem embaraçoso. E é mais uma prova de como o conceito todo era ridículo desde o começo. Isso não é um desenvolvimento para o futuro, é um projeto de vaidade de um regime corrupto, tentando parecer que são pessoas muito legais. Ponte demais. Sejamos honestos, na América existem muitas coisas maravilhosas, tipo comida muito boa, grande liberdade e a melhor corrupção que você já viu. A ponte original Tappan Zee, que atravessa um dos pontos mais largos do rio Hudson, foi construída em 1955, após a Guerra da Coreia. A escassez de material na época fez com que fosse um trabalho apressado, não sendo esperada para durar mais de 50 anos. Então, o processo para substituir a velha ponte por uma nova e brilhante começou em 2012. Em 2017, faixas específicas começaram a ser abertas e tudo parecia bem. Mas isso estava prestes a mudar. Em dezembro de 2018, um ex-inspetor de segurança que se tornou um delator revelou que houve um grande encobrimento de problemas estruturais evidentes na nova ponte. Menos de um ano após ser apertada no lugar, muitos dos parafusos que seguravam as vigas haviam falhado ou quebrado devido à fragilização causada por hidrogênio. Basicamente, pequenos átomos de hidrogênio haviam perfurado o metal, enfraquecendo severamente a integridade estrutural. As chances dessa ponte durar tanto quanto a original foram colocadas em questão, e isso era um grande problema. Avançando para 2021, uma investigação chocante revelou que autoridades-chave da construtora TZC sabiam dos problemas. Mas em vez de reportar tudo, esconderam dos inspetores de segurança e estavam secretamente substituindo os parafusos. Agora a TZC afirma que não há mais problema, mas disseram isso desde o começo. Podemos realmente confiar neles? Ok, talvez não seja totalmente inútil. Pelo menos tem uma ponte e ela realmente funciona. Mas por quanto tempo? Quem sabe? A ponte antiga deveria durar 50 anos, e há uma chance dessa nova aqui desabar nos próximos 5 anos. O fato de que muitos grandes envolvidos parecem estar em um encobrimento torna isso ainda mais suspeito. Mas e você? O que acha? Isso é tão ruim quanto eu estou dizendo ou não?
Rodovia de Montenegro. Muitos projetos de infraestrutura parecem chamativos ou desnecessários, mas nem sempre são assim. Montenegro é um dos países mais pobres da Europa, e sua infraestrutura pública deficiente tem mantido o país para trás em relação aos seus vizinhos. Assim, uma proposta de uma rodovia de 101 milhas, a primeira do país, ligando a cidade portuária de Bar à vizinha Sérvia, parecia ser revolucionária. Mas, em vez disso, acabou sendo boa demais para ser verdade. Veja bem, construir estradas não é barato, e Montenegro precisava de dinheiro. Então, o projeto foi financiado por um enorme empréstimo de $1 bilhão do Banco de Exportação e Importação da China. E muitos dos contratos de construção foram distribuídos para empresas chinesas. No entanto, se você olhar as letras miúdas, há uma cláusula que implica que a China poderia tomar ativos territoriais, como o principal porto de Montenegro, caso os pagamentos falhassem. Bem pesado. Além disso, qualquer arbitragem ou audiência judicial sobre pagamentos seria realizada em tribunais chineses, o que provavelmente não seria favorável a Montenegro. Nossa, mas pelo menos a rodovia valeu a pena, não é? Não muito. 6 meses após a primeira sessão de 25 milhas ser inaugurada, ficou claro que a demanda estava muito abaixo do esperado. O tráfego estava leve e muitas lojas de beira de estrada e postos de descanso já haviam fechado. E com apenas 25 milhas construídas das 101 planejadas, o futuro da rodovia parece incerto. Claro que a rodovia tem crescido em popularidade desde então, já que é muito mais segura do que as outras opções de transporte, mas para fazer os pagamentos no prazo, Montenegro refinanciou o acordo através da União Europeia, enterrando-se ainda mais em dívidas. Mas o que você acha? Esse é um bom acordo ou eles estão indo em direção a um colapso total? Musk tem que ser algo especial. Quer você o ame ou o odeie, Elon Musk teve uma década bem movimentada. No entanto, 2 de seus empreendimentos mais recentes atraíram mais críticos do que ele está acostumado. Em 2021, a Boring Company de Musk abriu um novo túnel de transporte sob o centro de convenções de Las Vegas. O desenvolvimento de $53 milhões transporta clientes através de Teslas Model 3, reduzindo o tráfego na cidade acima. No entanto, críticos atentos notaram uma grande falha. Veja se você consegue identificar. Não são as horríveis luzes RGB de gamers. Onde estão as saídas? Em caso de, sei lá, um incêndio? Como é que você planeja tirar as pessoas de um túnel estreito e lento, que poderia ser uma verdadeira morte claustrofóbica? Você pode achar que eu estou sendo negativo, mas acidentes acontecem. Em 2020, 105 mil Teslas foram recolhidos por problemas com a tela sensível ao toque, que poderiam levar a incêndios. E você está me dizendo que não há uma saída de emergência sequer? Claro, a sua jornada ao redor do centro de convenções ficou mais rápida. Mas adivinha o que também pode fazer isso? Um ônibus. Em vez de desenvolver uma infraestrutura pública, Elon construiu estradas subterrâneas para forçar você a alugar um EV para uma breve viagem por um túnel perigoso. E os carros nem utilizam as capacidades autônomas da Tesla. O chamado futuro do transporte é um motorista preso em um tubo abafado, empurrando pessoas ao longo dele o dia todo. Eu preferiria chorar em um ônibus lotado do que derreter até a morte no tubo de gamer da Tesla. Ainda assim, esse loop não é a coisa mais insana que saiu da mente de Elon. Porque isso seria o Hyperloop. Hyper o quê? Bom, a ideia já existe desde os tempos vitorianos, mas, segundo Musk, o Hyperloop seria o 5º modo de transporte depois do aéreo, rodoviário, marítimo e ferroviário. Ele propôs que fosse formado por 3 partes, uma cápsula, um tubo pressurizado e terminais para embarcar e desembarcar. Com a ajuda de rolamentos de ar, que basicamente criam uma fina camada de ar entre a cápsula e o tubo, as cápsulas seriam disparadas através do tubo a velocidades insanas de até 1.220 km/h. Apesar da velocidade, o Hyperloop seria supostamente mais seguro do que outros sistemas de transporte. A cápsula não seria afetada pelo vento, gelo, névoa ou chuva, porque ficaria dentro do tubo. E como o sistema de propulsão é integrado, as cápsulas viajariam apenas na velocidade segura. Não haveria possibilidade de erro humano. No entanto, depois de mais de uma década, isso é tudo hype e nenhum loop. Testes iniciais conseguiram transportar apenas 2 passageiros a pouco mais de 160 km/h. Uma fração daqueles 1.220 que Musk imaginou. Mas o principal problema do Hyperloop é que é uma solução complicada para um problema que não existe ainda. Nós não precisamos de um Hyperloop. E as cápsulas estavam planejadas para lançar a cada minuto, com cada uma delas levando 28 passageiros. Então, o que acontece se houver um problema na pista? Só existe uma pista. E ela só funciona se o vácuo permanecer bem vedado. Se um vazamento acontecer em qualquer ponto do tubo, tudo pode implodir e desabar.
Preciso falar mais alguma coisa? É só outro tubo da morte. Yay! Mas esse não era qualquer tubo da morte. Ah, é claro que não. Um loop proposto ao redor da área da Bahia. Custaria entre 9 bilhões e 13 bilhões de dólares. Isso dá uns 84 milhões a 121 milhões por milha. Os melhores trens de alta velocidade custam apenas 2,2 milhões por milha. Sério, como isso é justificável? Bom, não é. Uma das empresas que levantou mais dinheiro para o projeto fechou no final de 2023. E outra demitiu metade da sua equipe e seguiu em frente. Agora, o projeto inteiro foi cancelado. Então lembre-se, se você estiver por aí e Elon Musk pedir para você entrar em um tubo por um minutinho, corra por sua vida. Torre de Jeddah. Se você achou que a gente já tinha acabado de rir das falhas de construção na Arábia Saudita, pense de novo. Essa é a Torre de Jeddah, e quando for concluída, o arranha-céu de luxo será o prédio mais alto do mundo, com incríveis 1.000 metros de altura. Isso é 180 metros mais alto do que o atual prédio mais alto, o Burj Khalifa. Só que não há garantia de que vai ser concluída. Veja bem, desde que a construção começou em 2013, o caminho até o topo foi um pouco difícil. Em 2017, a reprodução deu uma reviravolta quando 2 dos principais acionistas do projeto foram repentinamente presos. Mas por quê? Bom, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman iniciou uma purga dos príncipes sauditas, ministros e empresários para tentar centralizar o seu poder político. O objetivo era eliminar a corrupção, fazendo algo inerentemente corrupto. Clássico. Isso desestabilizou o projeto, que tentou seguir em frente, mas acabou parando em 2018, com apenas o terço inferior do prédio concluído. Desde então, pouco progresso foi feito, e nem justifica o preço de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Em 2023, o regime saudita tentou garantir mais financiamento para retomar o projeto, e no início de 2024, o projeto finalmente começou a andar. Mas por quanto tempo? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Um dia ela pode ser a mais alta do mundo, mas não ficaria surpreso se ela continuasse abandonada e pela metade para sempre. Concorde. Poucos aviões chamaram a atenção do público como o Concorde, e com razão. Esse avião era especial por muitos motivos. Com uma velocidade máxima de Mach 2, ou 2.180 km por hora, ele era rápido. Tipo, mais rápido que o som. Rápido tipo Londres a Nova York em menos de 3 horas. Claro que para uma viagem de ida e volta você teria que desembolsar incríveis 7 mil dólares. E isso são 7 mil na década de 90. Mas era luxo, era sexy, e tinha esse narizinho fofinho e caído, que poderia ser ajustado para ajudar na visibilidade do piloto, mas que eu só queria dar um toquinho. No entanto, por mais que o Concorde tenha chamado a atenção, esse projeto foi um fracasso do começo ao fim. Olha, desculpa fãs do Concorde, eu também gosto dele, mas esse projeto foi um fracasso de ponta a ponta. Apesar de gerar grande interesse no início, quase todos os 100 pedidos feitos para o jato foram cancelados. Veja bem, um grande problema com um jato supersônico é que ao atingir a velocidade do som, ele rompe uma barreira invisível chamada muro de som e cria explosões sonoras. Basicamente, uma aeronave que viaja pela atmosfera continuamente gera ondas de pressão de ar semelhantes às ondas de água causadas pela proa de um navio. Quando a aeronave ultrapassa a velocidade do som, essas ondas de pressão se combinam e formam enormes e altas ondas de choque. Isso não é o Concorde, mas é um avião quebrando a barreira do som. Usuários de fone de ouvido, preparem-se. Bem legal, né? Mas não muito se você mora debaixo da rota de voo. Na verdade, o Concorde só podia voar sobre o mar, com medo de aterrorizar pessoas em pequenos bairros. Outros fatores também fizeram com que as operadoras de aeronaves desconfiassem, incluindo um acidente de grande repercussão com outro jato supersônico, o Tu-144, um sucessor do Tu-104, e sabemos como isso terminou. Além disso, logo ficou claro que os custos para desenvolvê-lo haviam sido severamente subestimados, fazendo com que o custo inicial por aeronave, de 20 milhões, disparasse. O preço final de venda nunca foi determinado, mas os governos britânicos e francês arcaram com 1,4 bilhão em custos de desenvolvimento cada um, para que suas companhias aéreas estatais pudessem operar a aeronave. No entanto, os custos totais do programa foram estimados entre 3,6 bilhões e 5,1 bilhões. Se ajustarmos pela inflação, isso equivale a um colossal valor de 26 bilhões de dólares hoje em dia. O sonho de luxo do Concorde finalmente chegou ao fim no dia 25 de junho de 2000, quando o voo 4590 da Air France, um Concorde, acabou caindo logo após decolar do aeroporto Charles de Gaulle. Foi uma tragédia, com o avião levando todos os 9 membros da tripulação, 100 passageiros e 4 pessoas no solo com ele. Todos os jatos foram retirados do serviço logo depois. Que final horrível para algo tão culturalmente icônico. Olha, o Concorde foi um fracasso, objetivamente falando.
O dinheiro investido nesse projeto foi basicamente jogado fora, mas eu simplesmente não consigo adiá-lo. Vai, olha pra ele. Quem é o garotinho super rápido? É você mesmo. Ok, já deu. Chegamos ao fim do vídeo. Qual desses mega projetos você acha que foi o mais mega inútil? Diz aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Agora, onde é que foi parar aquele aviãozinho fofo? Peguei seu nariz.